Olá, pessoal! Estamos na reta final do nosso curso de Formação Econômica do Brasil. Eu sou o professor Leonardo Leite e nessa aula a gente vai conversar sobre a formação do Estado Nacional capitalista no Brasil e o papel desse Estado Nacional na promoção da industrialização. Então, o que eu estou dizendo é o período do primeiro governo Vargas, entre 1930 e 1945, como que o Estado brasileiro se transformou naquele período e como que essa transformação ampliou as possibilidades de industrialização. Eu estou baseando essa apresentação num texto de uma autora chamada Sônia Dreibe. Eu vou começar a compartilhar aqui um slide para ajudar no prosseguimento da aula. E o título do texto é 1930 a 1945, rumo à industrialização e a nova forma do Estado brasileiro. É um capítulo contido no livro chamado Rumos e Metamorfoses, um estudo sobre a constituição do Estado e as alternativas de industrialização no Brasil, 1930 a 1960, publicado em 1985. É um texto cuja ênfase recai muito mais na ciência política do que na economia, como nós estávamos focados a partir do Celso Furtado. Mas também lembrem-se que a gente percorreu o Clóvis Moura, que é um sociólogo, depois discutimos um texto de historiadores, que é a Rita Almico e o Luiz Fernando Saraiva, e agora a gente chega em um texto de uma cientista política. Então percebam que para entender a formação da economia brasileira é imprescindível que a gente tenha uma visão multidisciplinar, tá certo? A economia brasileira ela é formada não apenas com elementos econômicos, mas existe um conjunto de elementos que cada ramo das ciências sociais e ciências humanas consegue dar o seu enfoque para entender o problema. Então, é um texto muito interessante, mas como é um texto longo, eu vou dividir essa aula em duas partes, tá? Hoje eu estou gravando e vou publicar a primeira parte, e em breve eu publico a segunda parte desse texto. Então, vamos lá. Então, o objetivo da autora, como eu já disse, é entender como que o Estado se transforma a partir da entrada de Getúlio Vargas no poder e como que essa transformação do Estado está imbricada com uma transformação econômica, uma transformação produtiva, que é o caminho do Brasil rumo à industrialização. Então, eu vou percorrer, digamos, destacando alguns elementos do texto, de modo a tornar a leitura mais tranquila, ou a leitura mais atraente, tá? Para vocês. Pois bem, então vamos lá. Primeiro ponto para a gente destacar é o seguinte. Entre 1930 e 1945, existe um rápido movimento de transformação no Brasil. Esse rápido movimento de transformação ele ocorre em várias áreas distintas. A gente tem em 30 o fim do que se chama de República Velha. E a partir daí, o fim de um modelo econômico primário exportador. Nasce, nesse período, um capitalismo industrial brasileiro. Alguns autores dizem que a industrialização planejada e conscientemente planejada ela é do pós-guerra. Mas, de fato, entre 30 e 45 já é possível perceber sinais de um capitalismo industrial nessa transformação produtiva. Então, se constitui um capitalismo industrial e, ao mesmo tempo, e esse é um argumento muito importante da autora, se constitui um Estado capitalista no Brasil. Ou seja, se o Estado, a formação do Estado Nacional capitalista nos países europeus, por exemplo,
de anos atrás, o Brasil, então, de forma muito tardia, consolida um Estado capitalista. Esse processo ocorre com a constituição do aparelho econômico do Estado, ou seja, o Estado ele ganha instrumentos capazes de interferir na dinâmica da economia capitalista. Nesse processo, o Estado-nação ele surge como suporte ao avanço da acumulação capitalista. Esse é um ponto muito importante. O Estado-nação ele não se contrapõe ao avanço da acumulação capitalista, muito pelo contrário, ele funciona como suporte ao avanço da acumulação capitalista. E aí, nesse processo, vão se conformando as estruturas materiais do Estado, nesse sentido que a gente estava discutindo. Essas estruturas materiais do Estado, a autora Sônia Drive divide em 3 elementos. Primeiro, tem a elaboração de políticas econômicas de caráter nacional, como uma novidade desse período. Em segundo, tem a estatização da luta econômica de classe. O que ela quer dizer com isso? O Estado intervindo na disputa entre patrões e empregados, entre trabalhadores e capitalistas, na disputa entre empregados e empregadores. Nessa disputa, que é uma disputa econômica, digamos, é a disputa pela renda, é a disputa pelo salário, que se contrapõe à margem de lucro, o Estado passa a intervir diretamente nessa luta econômica de classe. E um terceiro elemento dessa estrutura material do Estado é que ele assume uma forma particular de intervencionismo econômico. Porque uma coisa é elaborar políticas econômicas, outra coisa é intervir na economia. São duas coisas separadas. E a formação dessas estruturas materiais do Estado, ancoradas nesses 3 elementos, está em linha com um projeto de industrialização. Isso é muito importante porque a autora aqui ela está se contrapondo, de alguma maneira, à visão do Celso Furtado, que nós já discutimos. Porque o Celso Furtado põe que a industrialização nos anos 30, ela ocorre de alguma maneira não intencional, ou seja, ela é um resultado das políticas de defesa do café, mas sem ter surgido como um projeto, como algo concebido desde o princípio. A autora vai levantar um conjunto de evidências para sustentar que a industrialização, desde os anos 30, ela nasce como a partir de um certo projeto. Esse projeto de industrialização, portanto, ele está presente nas estruturas materiais do Estado. Então, esse é um argumento que a autora vai desenvolver ao longo do texto. E um ponto-chave aqui para se perceber, evidentemente, é a crise de 1930. Tá? A crise de 1930, ela interrompe um processo de acumulação baseada em setores agroexportadores, notadamente o café. E com a crise de 1930, ocorre a criação de aparelhos regulatórios específicos de defesa da agroexportação. Então, tem uma série de entidades, de órgãos, de comitês de defesa da agroexportação, e começando pelo café, por exemplo. E, ao mesmo tempo, a criação de novas entidades associativas aos projetos de avanço da acumulação capitalista industrial. Ou seja, na argumentação da autora, não é uma disputa entre agroexportação versus capitalismo industrial. Essas duas esferas de acumulação são estimuladas pelo Estado Nacional a partir dos anos 30. Então, tem uma citação da autora que é um pouco longa, mas é muito importante para entender o sentido do argumento dela. E repare o que ela diz. Abre aspas. Na materialidade da sua ossatura, o Estado brasileiro avança seu processo de constituição de Estado nacional e capitalista, mas o faz sob essa forma específica, inscrevendo nos seus aparelhos
os diferentes interesses sociais, que assim sofrem um processo de generalização e abstração, metamorfoseando-se agora em interesses nacionais e constituindo-se na substância das políticas do Estado. Isso é um argumento muito interessante da autora, dizendo o seguinte: os interesses dos trabalhadores, os interesses dos industriais, os interesses dos comerciantes, os interesses dos cafeicultores, eles vão aparecer, eles vão se generalizar, eles vão se abstrair, e todos eles vão parecer como interesses nacionais, interesses da nação. Então, o Estado vai assumir políticas de promoção desses interesses nacionais, que, na verdade, são interesses dos vários grupos sociais. Então, essa abstração significa que esses interesses concretos, o interesse do trabalhador, o interesse do capitalista industrial, do cafeicultor, etc., eles se abstraem quando eles passam a ser incorporados como políticas do Estado. Então, desse modo, o caráter capitalista desse Estado em formação é impresso na sua própria estrutura. A estrutura do Estado, a máquina do Estado, absorve esse caráter capitalista, na medida em que a nova máquina burocrático-administrativa que emerge a partir de 30 condensa e exprime, nos seus aspectos propriamente materiais, as relações e contradições básicas da sociedade. Então, a ideia é: o Estado vai criar estruturas, órgãos, comitês, esquemas de controle, de regulação, que vai absorver as relações e contradições básicas da sociedade, seja as contradições, a concorrência entre setores capitalistas, seja as contradições entre capital e trabalho. Então, essa é uma ideia muito interessante da autora e que a gente tem que entender com bastante cuidado o que ela está querendo dizer. Então, seguimos. Então, como é que essa ossatura material do Estado, como que essa nova forma de Estado vai surgir? Em primeiro lugar, tem a ideia de que ocorre a centralização dos comandos. Ou seja, os comandos, a direção do processo passa a ser centralizada, mas administrativamente descentralizada. No seguinte sentido, a criação de órgãos, de comitês, de conselhos, etc., descentraliza as tarefas administrativas, embora o comando do processo seja de alguma maneira centralizado. E ocorrem nesse período tentativas de modernização administrativa. Vamos discutir isso adiante. Modernização administrativa no sentido da modernização em vigor, né, nos Estados Unidos e na Europa. E ocorre, o aparelho estatal ele passa a ser dotado progressivamente de instrumentos para fazer política econômica com alto grau de generalidade. As políticas econômicas eram apresentadas não como políticas em defesa do setor A ou do setor B, mas como políticas do Estado, políticas para toda a nação. Então, a ideia de nação aqui é uma ideia de abstração de interesses concretos e, muitas vezes, interesses conflitivos. Mas então é importante perceber essa ideia. Primeiro, vamos destacar um pouco a estruturação de órgãos responsáveis pela instauração de políticas gerais. Isso aqui é uma expressão da autora, tá? Que órgãos foram esses? Como é que ocorreu a instauração de políticas gerais, que compreenderam a regulação e controle das áreas cambial, de comércio exterior, as áreas monetária, creditícia e área de seguros. Então, as áreas financeiras, cambial e de comércio exterior. Em primeiro lugar, a partir de 30, ocorre a centralização das operações cambiais. O que significa isso? As operações cambiais, a compra e venda de moeda passa a ser centralizada, e aí o Banco do Brasil, como eu vou destacar adiante, tem um papel importante nisso. E tem um alargamento das operações creditícias, ou seja, as operações de crédito, de empréstimos, elas se espalham por vários setores, elas se alargam. Então, tem desde operações de suporte ao café,
como nós já discutimos no Celso Furtado, e operações de suporte a outras agroexportações, ou seja, crédito. Também tem crédito em crescimento à indústria de transformação, por exemplo. Então, esse alargamento de operações creditícias está vinculado com essa ideia do Estado abstrair interesses particulares. E tem nesse processo um órgão fundamental, é o Banco do Brasil, que ele tem um suporte decisivo à acumulação de capital no Brasil. Então, ocorre a criação da carteira de exportação e importação em 1941, com controle sobre o comércio exterior. Gravem essa expressão, isso é muito importante para entender a dinâmica da industrialização entre 45 e 64, tá? Porque vai ser uma dinâmica de industrialização planejada, na qual ocorre uma forte controle sobre importações, por exemplo. Tem a criação da Superintendência da Moeda e do Crédito, em 1945, que faz a regulação monetária, creditícia e cambial, ou seja, a SUMOC, que é um órgão vinculado ao Banco do Brasil, cumpre funções que depois seriam funções do Banco Central do Brasil. E ocorre a consolidação de uma política creditícia pública de âmbito nacional. Então, tem um conjunto de operações de crédito, carteira de crédito agrícola, crédito da borracha, comissões de financiamento da produção, etc., que consolidam essa política creditícia pública de âmbito nacional, a partir, como eu já disse, do Banco do Brasil atuando como um instrumento da acumulação de capital. Segundo ponto é que também se estruturam órgãos destinados a elaborar e implementar políticas de regulação e fomento de ramos de produção específicos. Antes, a gente estava observando políticas gerais. Agora, vamos tentar discutir algumas políticas, o que ocorreu em termos de ramos específicos de produção, em termos de políticas setoriais, tá? E aqui, principalmente de certos produtos agroindustriais. Então, tem a criação do Departamento Nacional do Café, em 33, Instituto Nacional do Açúcar e do Álcool, em 33. E aqui uma observação interessante que a autora coloca, é para evitar que a agricultura paulista ameaçasse vitalmente a velha oligarquia nordestina. Ou seja, o estímulo ao café, e o café está concentrado em São Paulo, enquanto o que ela chama de velha oligarquia nordestina, muito vinculada ainda à produção de açúcar, da cana-de-açúcar e do açúcar. Então, outros institutos foram criados depois, o Instituto do Mate, do Pinho, do Sal, do Cacau, veja que sempre com interesses regionais. O cacau em certo lugar do país, o mate, o pinho em outro, etc. Departamento Nacional da Produção Mineral, o Conselho Nacional do Petróleo e vários outros órgãos e conselhos foram criados para articular políticas setoriais e industriais. Esse conjunto, aspas da autora, esse conjunto de entidades inscreve e corporifica dentro da estrutura estatal a própria regulação da acumulação capitalista nos seus respectivos setores de atuação. Ou seja, ao criar vários órgãos setoriais, o que o Estado Nacional brasileiro começa a fazer é regular a própria acumulação, a concorrência entre esses setores. De alguma maneira, por exemplo, o caso do café e do açúcar é muito nítido. De alguma maneira, é evitar que o sucesso de um setor e o insucesso de outro se gerem contradições que pudessem atrapalhar o processo de acumulação como um todo e a sustentação econômica do governo, evidentemente. Então, veja, dentro da estrutura estatal, é o Estado absorvendo a regulação da acumulação de capital, a regulação da concorrência entre vários setores. Esses organismos, ao estabelecer as políticas setoriais, aqui continuando com as aspas da autora, esses organismos, ao estabelecer as políticas setoriais, levando em conta o conjunto do respectivo setor em termos nacionais, objetivavam e abstraíam os interesses concretos envolvidos,
de tal forma que as relações intercapitalistas respectivas tinham expressão apenas dentro e por meio daquele aparato estatal. Ou seja, cria-se um aparato estatal que absorve, que condensa as contradições e os conflitos que aparecem entre os setores. Então, esse é um elemento muito importante para perceber a formação do Estado Nacional do Brasil, no Brasil. Terceiro elemento é que se sobrepuseram-se ainda vários órgãos de caráter consultivo, normativo ou deliberativo, responsáveis por políticas referentes a grandes áreas da atividade econômica ou a esferas mais abrangentes da atuação estatal. Então, a autora está mencionando aqui vários conselhos que foram criados que têm um papel mais consultivo, tá? Mais sugestivo, mais de recomendação do que de regulação específica de algum setor específico. Por exemplo, o Conselho Federal do Comércio Exterior, Conselho Técnico de Economia e Finanças, etc., a partir de comissões que já existiam desde 1931. A formação desses conselhos espelha, segundo o autor, a tentativa de estruturar um órgão geral, um comitê de planificação, de planejamento mais amplo da economia brasileira. Então, aspas da autora. A tentativa de estruturar um órgão geral destinado a coordenar o conjunto das atividades econômicas, orientando tanto a ação estatal quanto a privada e regulando as relações de trabalho, não esteve ausente desse movimento de organização hierarquicamente centralizada da máquina econômica do Estado. Vejam, a criação de conselhos, de órgãos, etc., tem essa guarda em si, digamos, um germe de um conselho, de um órgão geral coordenado destinado a coordenar o conjunto das atividades econômicas. A gente viu que foram criados órgãos específicos para regular setores específicos. E aqui, então, são tentativas de criar órgãos, conselhos, destinados a fazer um planejamento de mais longo prazo, inclusive das relações entre esses setores. E esse processo ele se desenvolve com mais força no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, quando foram criados órgãos de ação centralizadora e abrangente, que têm estreita vinculação com questões do planejamento e da industrialização. Então, vejam, por exemplo, a Comissão de Planejamento Econômico, criada no período da Segunda Guerra Mundial, tinha a função de fazer, articular a industrialização brasileira, propor políticas, etc. Que é um elemento, veja, que vai ser importantíssimo até o auge da industrialização, que até, digamos, o segundo PND nos anos 70, você tem grandes planos de desenvolvimento econômico, de industrialização, de tentar superar gargalos, etc. Então, aqui, o que a autora está mostrando é a gênese de um órgão importante que, por mais que ele tenha vários limites naquela época, ele constitui, digamos, a base que outros órgãos depois vão se inspirar. O segundo elemento dessa ossatura, da formação dessa ossatura material do Estado, é a estatização da luta econômica de classes, tá certo? É o Estado absorver as contradições entre capital e trabalho. Então, ocorre a criação, e aí é o mais emblemático, talvez, do governo Vargas, uma das coisas mais emblemáticas, a criação do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em 1931. Depois são criados órgãos mais específicos ainda, como o Departamento Nacional do Trabalho, em 32, o Conselho de Imigração e Colonização, em 38. E o que está se formando a partir daqui? A criação de um Ministério do Trabalho tem o papel de alguma maneira, oferecer instrumentos de regulação das relações de trabalho,
seja, que em última instância vai se espelhar na criação do salário mínimo mais para frente, na CLT mais para frente, mas que nasce desde o princípio desde o princípio do governo Vargas, portanto, que já espelha um projeto, tá certo? Que não é uma coisa, em outras palavras, a CLT de 43 não nasce de repente, é um projeto que vai sendo gestado de longo prazo. Então, essa estatização, digamos, essa criação desses instrumentos, é a criação de bases institucionais para a regulação das relações de trabalho. Se criam instituições para regular as relações de trabalho, se criam instrumentos, leis, etc., com a finalidade de regular relações de trabalho. E esse processo ele é aprofundada pelo o que a autora chama de sindicalismo de Estado, ou seja, a criação de um sindicalismo completamente corporativo e cooptado pelo Estado brasileiro. Conformava-se, aspas da autora, conformava-se um sistema de organização das relações de trabalho eminentemente corporativista, sob a égide do Estado. O Estado criou uma base jurídica institucional para o funcionamento e integração do mercado de trabalho e também organizou, sob sua tutela, o próprio sistema de representação classista, a representação de classes, levando a extremos econômicos e sociais a sua ação regulatória e intervencionista. Ou seja, e aqui tem qual seria, digamos, uma finalidade econômica, por mais que esse possa não ter sido o objetivo central dessa regulação, pode ter sido objetivo político, eu não estou discutindo isso tem um papel econômico, que é a garantia para as classes trabalhadoras de alguns direitos necessário para que se sustentasse um processo de migração do campo para as cidades em direção ao trabalho nas indústrias. Se a gente fala aqui que o governo Vargas ele é um governo que ele está baseado em um projeto de industrialização. Isso tem que estar vinculado com um projeto de sustentação do mercado de trabalho, de conseguir braços para trabalhar nessas indústrias que estão nascendo. Então, de alguma maneira, existe, por mais que a autora não compre muito esse argumento, não desenvolve muito essa ideia, isso está, de alguma maneira, por trás, né, da criação dessas bases de estruturas nacionais e capitalistas a que nos referimos, não pode ser plenamente captado se nos limitamos à análise da conformação de sua ossatura material, ou seja, de sua estrutura, de seus departamentos, de suas instituições. E embora essa ossatura tenha sido o suporte concreto para o avanço do Estado na sua expressão como Estado nacional e capitalista, conferindo-lhe bases para exprimir-se como um poder unificado sobre uma devida estrutura social e estabelecendo o âmbito econômico da nação. Ou seja, a conformação dessa ossatura material do Estado deu bases para que o Estado possa se exprimir como um poder unificado sobre uma certa estrutura social. E o Estado nacional, ele existe como um poder sobre um certo território, tá certo? Como um exercício de soberania sobre um certo território, e isso, para que isso acontecesse, era necessária a conformação dessa ossatura material. Muito bem. Então, um ponto aqui que eu queria chamar a atenção
o que vem primeiro, percebe, é o processo de modernização do país em curso. Então, você tem um processo de modernização e a gente poderia retroceder anos e chegar, por exemplo, nos conflitos dos começos dos anos 20. Poderíamos retroceder talvez um pouco mais, chegar nos processos de industrialização na Primeira Guerra Mundial, enfim. Então, está em vigor um processo de modernização do país, que se acentua, evidentemente, a partir dos anos 30. E esse processo de modernização, ele traz consigo a necessidade de atualizar legislações. Ou seja, as legislações vigentes em um país atrasado não são mais suficientes para reger as regras numa sociedade moderna. Então, é isso que está em jogo aqui. E essa necessidade de atualizar legislações se expressa com a criação de códigos e regulamentações dos serviços de utilidade pública. Então, uma série de regras, de códigos vão sendo criados, e isso decorre de um processo de modernização do país. Esse é um elemento importante. Aspas da autora. Pode-se dizer que a efetivação da autoridade pública central sobre recursos considerados essenciais ou estratégicos, por exemplo, as minas, constituiu um dos mecanismos típicos de formação dos Estados nacionais. Isso dos Estados nacionais em geral, tá certo? Ou seja, é efetivar a autoridade de um ente central sobre os recursos essenciais ou estratégicos, sobre as florestas, sobre as minas, etc. Então, isso constituiu um dos mecanismos típicos de formação dos Estados nacionais em geral. E, nesse particular, o processo de formação do Estado brasileiro não parece ter constituído exceção. Ou seja, a formação do Estado brasileiro também opera como formação de autoridade sobre recursos estratégicos. As embrionárias formulações legais anteriores a 30 atingiram, após a Revolução, ela está se referindo à Revolução de 30, um grau consistente de codificação, explicitando a demarcação das competências, direitos, etc. Ou seja, o período do governo Vargas é um período de formulação de códigos, de regulamentações que demarcavam competências, garantiam direitos, deveres, etc. Pois bem, quando ela fala de formação de mecanismos típicos de formação dos Estados nacionais, ela menciona um autor chamado Perry Anderson, que no seu livro é sobre a formação dos Estados nacionais europeus. E uma ideia vinculada a isso é que a busca da soberania do Estado sobre seu território ocorre vis-à-vis a busca da soberania de outros Estados. Então, a busca da soberania do Estado sobre o que ele considera o seu território ocorre à luz da competição com outros Estados, porque o que eu delimito como meu território, existem zonas, digamos, de interseção, zonas cinzas, que outro Estado poderia delimitar como seu território. Então, existe uma competição pelo território, por marcar a soberania do Estado sobre um determinado território. Esse aspecto não é bem um aspecto brasileiro, embora tenha um aspecto próximo a isso. Qual é a particularidade brasileira? O atraso na formação do nosso Estado Nacional, então a formação dos Estados europeus, a gente volta séculos. A formação do Estado Nacional no Brasil, nos anos 30, 1930, foi novas questões, como a demarcação das competências do que é público e do que é privado, ou seja, o que é objeto do setor privado, o que é objeto do setor público, e a delimitação da questão nacional nos seus termos contemporâneos, isto é, da relação entre os capitais nacionais e os capitais estrangeiros. Então, um elemento
muito importante nessa codificação que surge no governo Vargas é delimitar o que poderia ser feito por capitais nacionais e o que poderia ser feito por capitais estrangeiros. Então, de alguma maneira, isso se parece com aquela busca da soberania na formação tradicional ou clássica dos Estados nacionais. Ou seja, ele está demarcando que os estrangeiros eles podem ter acesso a certas áreas de investimento, mas não outras. Por exemplo, o que é considerado estratégico seria de exploração exclusiva de brasileiros. Portanto, teria uma exploração exclusivamente nacional. Por exemplo, o Código de Minas de 1934. No Código de Minas garante a exploração nacional do subsolo. O subsolo brasileiro ele deveria ser, ele só poderia ser explorado por capitais nacionais. E a partir daí, por exemplo, a gente pode ver a questão da Vale do Rio Doce. Companhia Vale do Rio Doce, uma companhia nacional para explorar o subsolo. Então, esse é um elemento muito importante. O governo Vargas, então, ele é muitas vezes entendido como um governo nacionalista, porque ele, na própria codificação, nas próprias regulamentações, ele levou em consideração, o Estado Nacional Brasileiro levou em consideração essa questão nacional. Muito bem. E veja que interessante. Esse ponto nos remete a outro. Isso não, aspas da autora, olha, aspas da autora. Isso não definia apenas um quadro legal de legitimação do intervencionismo estatal. Abria espaço para que ele avançasse para formas ainda muito mais profundas. Ainda mais profundas, né? O muito foi eu que coloquei. A propriedade da União sobre recursos estratégicos passíveis de exploração industrial foi o ponto de partida para a presença do Estado empresário nessas áreas fundamentais para o desenvolvimento econômico. Ou seja, se eu defino que o subsolo ele tem que ser explorado por nacionais, mas não tem empresários nacionais dispostos a fazer essa exploração, cabe a quem fazer essa exploração? Ao Estado. Então, o Estado ele passa a assumir a função de empresário em áreas fundamentais a partir dos códigos criados pelo Estado que legitimavam esse intervencionismo e abrir espaço, portanto, para o Estado empresário, que vai ser um elemento decisivo para a industrialização brasileira no período seguinte. Por outro lado, os conteúdos nacionalizantes da Carta de 37, que é a Constituição do Estado Novo, viriam a ser atenuados, como se sabe, na Constituição de 46, já no governo Dutra. De todo modo, nas suas codificações sobre os recursos, o Estado brasileiro não pôde deixar de considerar a questão do imperialismo, que dessa forma passava a estar presente na própria feição material e institucional do Estado. Veja que coisa interessante que é o argumento da autora. Diz, olha, o Estado considera a questão do imperialismo. O que é considerar a questão do imperialismo? É considerar que vivíamos numa época na qual havia uma disputa aberta por campos para exploração de capitais estrangeiros. Ou seja, grandes corporações, grandes empresas estrangeiras coligadas com os estados imperialistas fatiavam o mundo, o mercado dos consumidores e mercados de matérias-primas. Então, a existência de riquezas no subsolo levantava interesses imperialistas de se apropriar dessa riqueza. Então, as codificações nacionalizantes, como a autora menciona,
entre os anos 1870, 1900 e até a Primeira Guerra Mundial, exatamente, talvez até a Segunda, mas aí é uma discussão. Uma característica que todos os autores mencionavam era a exportação de capitais. Ou seja, o que definia o processo imperialista era a exportação de capitais. Muito bem. Outra característica, aqui é uma questão rápida que a gente pode passar. Outra característica da concentração de poder nas estruturas do Estado é a modernização e centralização dos instrumentos de informação estatística. Ou seja, apesar de alguns estados já terem informações relevantes, coleta de informações, etc., o Estado Nacional passa a absorver essas informações. Por exemplo, a criação do IBGE em 1938 é uma expressão desse processo. E se o Estado está assumindo uma função de Estado planejador, e muitas vezes Estado empresário, ele precisa de informação, ele precisa estar subsidiado. E a informação vem de ter órgãos capazes de coletar, armazenar e processar informações, como o IBGE. Pois bem, um elemento importante nessa formação do Estado Nacional capitalista é o equacionamento da, abre aspas, questão social. Ou seja, como era a garantia de que, aí eu volto ao que eu já mencionei anteriormente, qual era a garantia de que os vários interesses particulares seriam atendidos, interesse dos trabalhadores, interesse dos empresários. A autora sugere uma explicação eminentemente política, abre aspas, e diz que esse equacionamento expressou formas de compromissos promovidos pelas autoridades governamentais entre interesses regionais de setores do empresariado e destes com os trabalhadores urbanos. Então, de alguma maneira, compromissos políticos assumidos pelo governo entre interesses regionais do empresariado e interesses dos trabalhadores urbanos. Então, a autora, inclusive, ela menciona que dá pouco valor às explicações economicistas, como se o equacionamento da questão social fosse simplesmente para garantir mercado consumidor, etc. Então, ela dá dois exemplos disso, duas expressões desse equacionamento. A primeira é a legislação do salário mínimo, de 1940. É, de fato, uma intervenção direta na luta de classes, na luta econômica, na disputa pelo salário. Você garante, olha, todo mundo que for trabalhar nas indústrias vai receber, no mínimo, esse valor. Tá? Então, ocorre o aprofundamento da estatização da luta econômica de classe que vinha desde 1931, com a criação do Ministério do Trabalho. Mas, ao mesmo tempo, não só o salário mínimo, ocorre a fixação de preços mínimos. Se o salário é a renda do trabalhador, o preço ele vai expressar a renda, a receita, na verdade, do empresário. Então, ocorre a fixação de preços mínimos em vários produtos, e principalmente a defesa de produtos agrícolas. Como que se fixa preços mínimos? Com a criação de estoques reguladores. Então, criam-se estoques reguladores, estoques esses controlados por aparelhos estatais. Então, esses estoques fazem a regulação da oferta e da demanda de modo a garantir um preço mínimo por certos produtos. Isso fomentou investimentos agrícolas em várias esferas distintas. Então, repare como que o projeto de industrialização do governo Vargas envolve, ao mesmo tempo, um conjunto de concessões para vários setores sociais distintos. Então, é uma tentativa muito firme de conciliação de vários interesses. Ao final, aspas da autora, ao final do período de análise, e aqui eu estou caminhando para encerrar essa parte do vídeo.
Ao final do período em análise, o organismo econômico do Estado e seus dispositivos legais atuavam sobre os mecanismos fundamentais da economia. Se o governo é capaz, se o Estado é capaz de influenciar sobre salários, sobre o câmbio, sobre os juros, sobre o crédito, o governo, então, ele está criando uma capacidade de influenciar sobre a economia capitalista como um todo. Ele está criando condicionantes gerais da acumulação capitalista. Mas, como veremos, a constituição das áreas mais avançadas de regulação e intervenção estatal, estruturadas no interior do aparelho, indicavam também os limites desse intervencionismo e da centralização correspondente. E qualquer avanço requeriria necessariamente profundas transformações na própria forma do Estado. Isso aqui vamos discutir um pouco mais adiante. Então, a ação econômica, resumindo o que a gente disse até aqui, a ação econômica do Estado é um projeto de desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Isso é claro para a autora. Esse projeto de desenvolvimento do capitalismo tem duas bases. Uma base é a industrialização e outra a autonomia nacional. Então, é um governo de caráter de defesa da industrialização e da autonomia nacional. Embora serão criadas comissões e etc. de, por exemplo, Brasil, Estados Unidos e tal, existe uma defesa da exploração estratégica de certas áreas. Muito bem. É evidente que, quando se fala de industrialização, é preciso pensar que a industrialização, ela pressupõe, para que ela prossiga no tempo, a industrialização pressupõe um conjunto de indústrias de base, chamada de indústrias pesadas, tá? Ou seja, é preciso ter uma indústria de cimento, indústria química, indústria siderúrgica, etc. O estímulo, ou seja, a industrialização já vimos, tá? Foi um dos objetivos prioritários da política de desenvolvimento econômico estatal. Isso ela está colocando desde o começo. E o estímulo industrial não foi apenas um resultado não planejado das políticas anticrise, como diz o Furtado. Não, o estímulo industrial foi um projeto. E, segundo a autora, ocorreu inclusive um projeto de industrialização pesada. O novo padrão de acumulação capitalista no Brasil, sob comando dos industriais, estimulado por um conjunto de medidas econômicas do Estado. Na conformação desse novo padrão de acumulação, o Estado intervém na política tarifária, na distribuição das divisas, ou seja, na distribuição do dólar, da libra esterlina, na política de crédito, na abolição de impostos interestaduais. Então, um conjunto de medidas estatais que intervêm na conformação desse novo padrão de acumulação capitalista, um padrão de acumulação industrial. E aí ela diz que parece ter existido projeto de industrialização pesada desde 30, não apenas no Estado Novo. Muitos autores mencionam esse projeto de industrialização pesada a partir da constituição da CSN em 42, mas segundo ela, esse projeto já existia desde 30. Nesse projeto de industrialização pesada, questões como infraestrutura de energia e transporte, instalação de setores novos, ou seja, de setores que não existiam no Brasil, como os da produção de equipamentos para as fábricas de cimento, vidro plano, alumínio, indústria química, material elétrico pesado, etc., foram adquirindo foros de problemas nacionais. Ou seja, como resolver essas questões setoriais ligados à industrialização pesada, foram adquirindo foros de problemas nacionais, problemas que o governo deveria encampar. E aí, em 38, já existia um consenso no governo sobre a necessidade de orientar o comércio exterior
de modo a trocar produtos alimentícios por máquinas de fabricar máquinas. Ou seja, já existia um consenso sobre a substituição de importações. Ou seja, de ao invés de importar alimentos, importar máquinas que fabricavam máquinas. Em outras palavras, importar bens de capital. E aqui, claramente, a partir de 38, 39, quando a guerra estoura, a imbricação entre os projetos industrializantes e de defesa nacional. Claramente, é preciso garantir uma estrutura industrial que a gente seja capaz de produzir as coisas para a nossa defesa nacional. Então, por exemplo, em 1939, tem a formação do Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa Nacional, que é... Então, as coisas vão se imbricar a partir daqui de forma muito clara. Em 1939, eu vou encerrar o vídeo aqui, é criado um plano especial de 1939. Aqui, o que é esse plano especial de 39? Abre aspas. Tratava-se de um plano quinquenal, criado pelo Decreto-Lei número 1059, de 19 de janeiro de 39, em que se despenderam aproximadamente 10% da despesa orçamentária federal em 5 anos. Então, esse plano, ele compreendia 10% da despesa do governo e contemplava investimentos em infraestrutura, indústrias de base, principalmente no reaparelhamento das Forças Armadas. Eu não vou ler toda essa passagem, quero ir lá para o final. O plano seguramente refletia a intenção industrializante do Estado, no que dizia respeito ao fortalecimento e à independência econômica do país, e a defesa da soberania, manifesta na preocupação com o reforço das Forças Armadas. Essa vinculação entre defesa e industrialização seria acentuada pela conjuntura da Segunda Guerra Mundial, que evidenciou os problemas de defesa militar. E esse plano de 39 foi aperfeiçoado pelo Plano de Obras e Equipamentos de 43, que segue a mesma diretriz. Então, tem a orientação dos investimentos públicos, ele não tentava canalizar investimentos privados, foi abandonado em 46. E eles tinham uma inovação técnica. Eles continham uma duplicidade orçamentária. O orçamento federal passava a ser 2 tipos de orçamento. Isso é uma inovação desses planos no governo Vargas, que é a separação entre o orçamento de custeio de um lado e um orçamento separado para investimentos públicos. E no orçamento para investimentos públicos tem que ter a previsão de receitas e as despesas para onde que esses recursos vão. Mas faltava, de fato, um efetivo suporte financeiro aos planos. Ou seja, de onde viria os recursos? E aqui é um debate fiscal, tributário, tá certo? De onde vão vir os recursos para que esses planos dessem sucesso que se esperava? Pois bem, então essa é a primeira parte do argumento da autora. Eu já vou encerrar por aqui, que esse vídeo já está ficando um pouco longo. E aí depois eu vou publicar um segundo vídeo para encerrar esse argumento, para mostrar, inclusive, agora a questão do financiamento. Como que vai ser financiado esses projetos de industrialização e como que essa transformação no âmbito do Estado vai ser importante para o prosseguimento da industrialização no período seguinte. Então é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e seguimos adiante. Um abraço para vocês e até mais.